No programa da ESPN, especialistas criticam o desempenho de Matias Rojas no Corinthians. Às vezes eu me pego vendo o jogo e pensando no acontecimento. Do Bragantino campeão ou do Corinthians no Z4? Não, o Corinthians, ele no primeiro tempo, ele não viu a cor da bola. A bola não foi... É verdade que quando saiu Rojas e Yuri o time melhorou? Verdade. Essa é uma verdade. Essa é uma verdade. O time do Corinthians, no primeiro tempo, não foi apresentado a bola. Bola Corinthians, Corinthians bola, eles não foram apresentados. Veja, a gente viu todos os melhores momentos da partida. Veja o primeiro tempo. O Corinthians vai aparecer no segundo tempo com um chute de fora da área. Né? Olha lá, vai dar uma olhada aí. A diferença, Pascoal. Aí. Olha o alvo, primeiro tempo, 0. Finalizou uma vez a mais no primeiro tempo, mas não foi nada na direção certa, né? 0 no gol. Dá uma olhada. E é curioso, né? O Corinthians, Pascoal, não está nessa fase maravilhosa nem nada, mas pelo que tem para frente já no campeonato, o Bragantino será o único time do campeonato que conseguiu ganhar 6 pontos em cima do Corinthians. Ganhou aqui em São Paulo e agora ganhou em casa. Então, é um time... E o português lá sabe que é sul-americana, agora já estão pensando em Libertadores. É muito bom o técnico do Bragantino. O time é muito mais jovem. Pedro Caixinha. Não, Pedro Caixinha é muito bom. Vai, no mínimo, deixar o Braga no G4. Eu não vejo o Braga caindo de 5º lugar para baixo. Eu também não consigo ver, não. Dependendo do resultado de hoje, ele fica 1 ponto do líder, 1 pontinho só do Botafogo, mas mesmo assim, Botafogo ganha, etc., não vejo o Bragantino fora, não, o que é o merecimento total desse cara, que põe, sim, um time muito jovem. Eu estava lendo uma crônica de alguém aí, eu lembrei até do Pascoal. Parecia um time subindo a ladeira com um monte de saco nas costas. De cimento nas costas. Contra outro descendo, entendeu? O Bragantino descendo. Descendo a ladeira sorrindo e o outro carregando o saco de cimento. Subindo com os caras mais fracos fisicamente, porque são mais envelhecidos. Porque o Mano, acho até que foi uma decisão acertada, falou, gente, agora está numa reta final, eu preciso de quem tenha mais experiência, mais foco, e aí é Romero, Renato Augusto, é Juliano, que voltou a jogar, entendeu? Não, e aí quando você pega ainda essa questão dos mais novos, né, o Rojas e o Yuri, que não são meninos, mas tem um pouco menos de idade ali. 24. Então, e aí quando eles saem desse time, esse time fica melhor? Talvez desse jogo tenha ficado melhor. O Felipe Augusto também é menino, né? O Yuri já ajudou nos jogos anteriores aí e tal, mas nesse jogo aconteceu isso. Mas ele usa aqui agora um time, Fagner, Cássio, ok, tem idade, mas tem que jogar mesmo. Cássio pegou, hein? Mas é Fagner, Fábio Santos, Juliano, Renato Augusto insistindo com ele ao invés do Wesley, o Romero. Porque assim, vocês é que tem que levar esse time a sair dessa zona da confusão, porque vocês são mais experientes. Porque se o Corinthians cai com Wesley jogando, pode ser até que seria melhor e que a chance de cair fosse menor. Mas ele teria uma responsabilidade humana de falar assim, eu arrisquei com Wesley, com Pedro, Felipe Augusto, né? Mas você tinha uns caras mais cascudos para isso. Então, assim, é uma encruzilhada que você tem que decidir. E ele está decidindo pelos caras mais cascudos e experientes. Só que esses caras, fisicamente, já não dão a mesma resposta dos meninos. E aí, o Renato Augusto, que seria o cara, né, para fazer todo esse controle genial do meio-campo, não vive uma fase maravilhosa, daquela que, para falar a verdade, a gente está sabendo que desde aquele primeiro jogo contra o São Paulo pela Copa do Brasil, ainda aqui na Arena, o Renato deu uma caída naquele jogo, ele jogou muito, etc. Mas depois daquilo, ele não tem sido o Renato Augusto que se espera dele. Então agora vão poupar fisicamente, vai entrar no segundo tempo. Claro, ele melhora um pouco o time, entendeu? Lógico, ele é muito bom de bola e tal, mas não é o suficiente. Então, e tem uma pedreira ainda pela frente, por isso que eu digo, a luta do Corinthians não terminou e dependendo dos resultados agora, Vasco ganhando, o próprio Santos... Mas assim, o Mozinho, eu fico pensando aqui em 2 pontos, né? Primeiro que esse ponto do Mauro em relação ao Renato. O Renato, depois do jogo, falou que ainda está jogando um pouco fora de posição, né? Que ele costuma ficar mais com a bola no pé e tal. Mas eu imagino que isso tem a ver com o todo, com a necessidade de ter um outro papel para o Renato, para o todo funcionar. Mas aí, se ele pega o todo pensando em idade, começa a colocar os meninos e não respondem
É difícil a vida do Mano nesse momento, né? E o Renato também tem a questão física, não é uma equação fácil de Tem fechar. contrato para Mas vem 2 jogos fáceis pela frente. na cabeça dele. Aí, Zinho, aproveita e já fala sobre esses 2 jogos tranquilos que vem pela frente aí, ó. Galo e Grêmio. Aí, a vida do Mano. Dureza. E aonde que são esses jogos? É um em casa e um fora, claro, né? Isso. É o Galo em casa e o Grêmio... O Galo é em casa e o Grêmio em Porto Alegre. Mas os dois sonhando ainda. Claro. Os dois estão brigando primeiro para ficar no G4 ou no G6 para estar na Libertadores. Então já complica a vida do Corinthians. E olhar para os times, são melhores que o do Corinthians nesse momento, né? Respeito demais todos os atletas do Corinthians, mas você acabou de falar, o craque do time tem problemas físicos, né? Adoro o Renato Augusto, acho ele um baita de um profissional, uma pessoa muito legal também. Não estamos falando disso, estamos analisando o momento. E o momento físico e técnico dele não é o melhor. E o entorno dele também não ajuda. Porque às vezes o cara pode não estar muito bem, o melhor momento dele, mas o Renato é craque. Se todo mundo começa a render um pouco, se o Mano consegue ajustar esse time, dar uma sustentação defensiva, dando uma liberdade para ele, o futebol dele aparece. Pelo menos foi assim quando a gente viu os melhores momentos do Renato Augusto na temporada. Foi um time trabalhando muito sem a bola, bem compactado, e ele com uma certa liberdade para encostar no Roger Guedes, que estava aqui na época, ou no próprio Yuri Alberto, fazia um trio, né? Depois o Roger Guedes vai embora, muita dificuldade, novamente, para o Corinthians obter jogadas ofensivas. A gente vê que é o problema. O Corinthians, às vezes, até... O Fábio Santos se atira, mas não aconteceu nada. Porque tá tudo desconectado. É difícil você pegar um treinador que o Mano já está 1 mês e tanto. Puxa, viu, 1 mês? Contra 1 ano do treinador? Então, veja a diferença. Os equívocos, as atrapalhadas do Corinthians para contratar treinador, para não contratar jogador, tudo, as atrapalhadas do Corinthians nessa temporada dão um tom. O Corinthians o atual presidente do Corinthians vai terminar o mandato dele sem ser o único da chapa, desde a primeira posse do Andrés até ele, a terminar o ano sem ganhar nada. Ele conseguiu esse feito. Então, as explicações são as mais variadas possíveis. Agora você vai ver, Juliano tem contrato para renovar. É um leão, se vira legal. Está se virando bem, está tentando, é esforçado, como disse o Zinho. O time é esforçado. Sim. Mas é o time, só desculpa, Gal, é um time que não pode fazer muito esforço, até por causa da idade, da forma física, você entendeu? Tem uma diferença na média. Mas time que tem idade, foi campeão da Libertadores. Eu ia falar isso agora, o Felipe Melo falou isso hoje, o 40 do Fluminense foi campeão da Libertadores. Mas é mentira, né? Porque existe uma mescla ali de André, John Kennedy, Nino. A média de idade desse jogo, Bragantino e Corinthians... Bragantino, 25 anos, Corinthians acima de 30, então já são 5. Pascoal citou assim, quando eu vi os caras que jogam pelo lado, os laterais vão ter trabalho. Sim, o Elinho tem 21 anos, o Mosqueira lá tem 23. Colombiano. Um para cima do Fagner com 30 e tarará, e outro para cima do Fábio Santos com 30 e tarará. Então é muita coisa. Agora, Fábio joga bem, já fez muita história, nossa, campeão mundial mais de uma vez, Fagner, muita história aí. Mas, cara, vai chegando uma hora que pesa. Você põe um menino de 21 anos em cima de um de 36 e o menino gosta de uma correria, entendeu? E não é só ele, ele é o John Kennedy do Fluminense, ali no meio dos mais velhos. Não. A média é 25 anos, então tem muito 23, 21, etc. Então faz uma diferença. Além do que isso que o Pascoal falou, o ano inteiro treinado por um cara muito bom, muito sério. Teve chances de ir para outros clubes, eu estava vendo a entrevista dele esses dias. E ele falou, não, eu vou acreditar nesse projeto aqui, o projeto é muito bom e, repito, vejo o Bragantino no G4 no final do campeonato. Timão Notícias é um canal voltado para deixá-lo informado sobre o Coringão. Para manter-se atualizado, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com outros do Bando de Loucos.